Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de nos depararmos com pessoas que dedicaram sua vida ao Senhor, falhos como nós, mas que souberam compreender a Tua palavra, dedicar sua vida ao Senhor, Pai. Que seja para nós um exemplo de vida, que o Teu Espírito fale aos nossos corações, através daquilo que vamos ver e ouvir hoje, Senhor. Assim oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Francis Schaeffer, ele foi um pastor presbiteriano, autor de 23 livros. Ele casou-se com Edith Sevilha, a semelhança do que nós vimos anteriormente, né, da dona Ruth, esposa do Billy Graham. Ela também nasceu na China. Ela era filha de missionários presbiterianos e, quando eles se casaram, eles tiveram 4 filhos, 3 meninas e um rapaz. E foram missionários na Europa. Edith Sevilha também teve um papel muito importante na vida do Francis Schaeffer. E foi marcante desde quando eles se conheceram. Quando Francis havia se convertido e ele se deparou com uma palestra de um teólogo liberal, e ele, recém-convertido, se opôs às ideias liberais daquele pregador. E, para surpresa dele, alguém se levantou e expôs de uma forma coerente, concatenada, as escrituras, e ele viu que era a Edith. E eles começaram a namorar e se casaram, né? Então, Edith Sevilha passou a ser Edith Schaeffer. E ela teve um papel importante na vida dele, e também ela foi uma escritora. Ele foi um teólogo, mas também um filósofo americano, e fundou essa comunidade L'Abri na Suíça. Os livros de Schaeffer, eles foram intrigantes porque desafiaram o pensamento cristão de modo a pensar teologicamente dentro da sua cultura, dentro de onde você está vivendo, dentro da sua sociedade e do seu tempo. Ele foi um crítico da secularização e foi um defensor da verdade absoluta, que ele chamou de verdade verdadeira. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade verdadeira que vem de Deus. Então eu vou ver com vocês hoje um pouco da vida dele, mas eu quero fazer uma sinopse de alguns dos livros, mostrando o pensamento, aonde ele, como filósofo, como teólogo, chegou e no que o pensamento do Dr. Schaeffer impactou na forma como nós podemos interagir com essa sociedade, com esse mundo à luz das Escrituras. Veja, eu gosto de mapas, né? Eu gosto de mapa. Então, ele nasceu nessa cidadezinha aqui de Germantown, né, perto de Washington, D.C., hoje a cerca de 1 hora de carro. Naquela época, em 1912, quando ele nasceu, devia ser uma viagem bem mais longa, né? Pertinho da capital. E nós vamos ver que ele nasceu em Germantown, filho de um descendente de alemães, não por coincidência, né? E ele morreu aos 72 anos, em 84, na sua casa. Schaeffer, ele era um filho único, de uma família, como eu falei, de ascendência alemã, mas de uma família de trabalhadores. Ele não nasceu numa família abastada, ele não nasceu numa elite teológica, ele era uma pessoa de uma família simples. Tá? E ele, embora os pais fossem nominalmente cristãos, ele considerava que não havia nascido num lar cristão, porque ele não teve a influência dos pais, não teve uma influência cristã na sua vida. Então, ele, por conta própria, começou a frequentar uma igreja presbiteriana liberal. Eu não sei dizer para vocês o que seria uma igreja liberal naquela altura, né? Certamente muito diferente do liberalismo que nós vemos hoje. Mas ele passou a frequentar uma igreja, obviamente buscando algumas coisas, algumas respostas para os seus questionamentos.
Ele se converteu em 1930, portanto, aos 18 anos, fruto da sua leitura pessoal das Escrituras. Ele começou a ler a Bíblia por conta própria, né, na sede de conhecer as coisas, e lendo as Escrituras, ele entendeu o Evangelho e se converteu. E ele descobriu que nas Escrituras ele podia encontrar respostas que ele não encontrava, não havia encontrado na filosofia, nos livros de filosofia. Lá ele não tinha respostas, mas nas Escrituras ele encontrou respostas adequadas para as perguntas básicas que ele tinha sobre a vida. Tá? Então, aí mostra alguém já estudioso, alguém que se dedicava a buscar respostas adequadas. Isso veio caracterizar a vida dele, o seu ministério, sua obra, aquilo que ele escreveu. Que nas Escrituras, na Palavra de Deus, você tem as respostas para os questionamentos e para o propósito da vida. Em 37, então 7 anos após se converter, ele entra para o seminário, ligado a uma igreja presbiteriana ortodoxa. E, bom, houve uma divisão nesse seminário e ele acabou se formando, né, num outro seminário que ele havia ajudado a fundar, o Seminário Teológico Faith. Ele foi ordenado em 38 como pastor de uma igreja presbiteriana bíblica. Veja as variações, né, de uma liberal para uma ortodoxa, para uma bíblica. Isso mostra a procura dele por se aproximar da ortodoxia teológica. Ele trabalhou como pastor por 10 anos nos Estados Unidos. Ao final desse período, então, ele, de 38 até 48, no final desse período, em 47, ele, a família, né, ele e a esposa inicialmente, foram enviados para a Europa para avaliar a situação da igreja no pós-guerra. Lembrem-se, a Segunda Guerra Mundial terminou em 45, como estava a Europa? Destruída. Destruída. O seu país de origem, a Alemanha, destruído. Milhões de mortos. Milhões de famílias destruídas. Pais mortos. E o resultado, além da destruição, da falta de infraestrutura, órfãos. Crianças sem apoio familiar. Sem seus pais. Então, nesses 3 meses de viagem pela Europa, enviados pela Junta Independente de Missões Estrangeiras Presbiterianas, eles entenderam, perceberam a importância de irem trabalhar com esse povo. Então, no ano seguinte, eles se mudam para a Suíça, acho que um lugar habitável naquela altura, né? Um lugar com infraestrutura adequada. E ele vai, nessa época, eles tinham apenas as 3 meninas, né? O menino nasceu depois. E o trabalho deles era, inicialmente, com crianças, com evangelização de crianças. Esse foi o objetivo da mudança deles para lá. E assim eles foram trabalhando. Ocorre um pouco depois, 3 anos depois, no inverno de 51, aconteceu um fato marcante na vida de Francis Schaeffer. Ele passou por uma profunda crise espiritual, aonde ele começou a questionar coisas fundamentais da vida cristã. E passou pela cabeça dele o que é a verdade. É uma pergunta muito antiga, né? O que é a verdade? A Bíblia é realmente a palavra de Deus? Eu acredito nisso. Jesus é realmente o Filho de Deus? Eu acredito nisso. Você já se fez essa pergunta? Espero que sim. Espero que você já tenha feito essa pergunta. Né? Porque isso faz parte da nossa fundamentação, você ter certeza daquilo que você crê. Né? Nós não cremos em mitos, nós cremos em verdade. E nesse período ele reconheceu que algo estava errado na vida dele.
Ele precisava parar e pensar e redirecionar a sua vida. Ao final desse período de profunda crise, ele concluiu: a Bíblia é a verdade. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso tem que impactar a minha vida, e isso impactou a sua vida dali para frente. E mais, ele entendeu a importância de falar a verdade com amor. E aqui já iniciou uma crítica dele a teólogos ortodoxos que não falavam com amor, que impunham suas ideias desprezando quem pensava diferente. Ele dizia: a verdade tem que ser falada com amor. É preciso manter a verdade e o amor. A verdade sem amor é rude. O amor sem a verdade não serve para nada. Então, isso teve um impacto nas suas ações dali para frente. Então, ele emerge dessa profunda crise com uma nova certeza sobre a sua fé, uma nova ênfase na santificação, em reconhecer o trabalho do Espírito Santo e uma nova direção para a sua vida. A partir daí, então, tem desdobramentos nas suas ações, e ele então tem um período que ele volta aos Estados Unidos e viaja, falando sobre espiritualidade cristã. Ele profere mais de 300 palestras em menos de 2 anos, e neste tempo ele passa a expor as ideias que emergiram desse período de crise, das suas reflexões, que depois se tornaram o livro Verdadeira Espiritualidade, um dos livros dele. Após esse período, eles voltam para a Suíça, ele passa a frequentar uma igreja reformada. E um pouco depois é fundado um seminário teológico, que a partir da morte do Dr. Schaeffer, em 84, já em 89, funciona o Instituto Francis Schaeffer. Nesse período que ele volta para a Suíça, ele inicia informalmente, no seu chalé, na sua casa, uma comunidade chamada L'Abri. L'Abri em francês é o abrigo. Isso começou informalmente com as suas filhas, que as amigas, os colegas, sabendo que o pai era um teólogo, um filósofo, iam lá de final de semana, nas férias, tirar dúvidas. Dúvidas existenciais, dúvidas importantes, e eles queriam respostas honestas. Então aí começou ele a abrir a sua casa para receber essas pessoas e no dia a dia da casa, nas refeições, na convivência, ouvir essas pessoas, ouvir seus questionamentos. E ele, como um pensador, como um filósofo, entender a origem desse pensamento que estava envolto no modernismo, no relativismo da época, e, à luz das Escrituras, dar respostas honestas. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que Deus diz na sua palavra sobre esses assuntos? Contrapor a loucura de certos pensamentos modernos e mostrar a realidade que existe nas Escrituras, somente nas Escrituras. Então, a partir disso, essa comunidade L'Abri tomou corpo e passou a ser, inclusive, chegou a ser um point, né? um lugar a ser visitado. Pessoas do mundo inteiro passaram a ir para lá para conviver com ele 1 semana até 3 meses. E iam gente de todo tipo, de toda crença, de toda a formação das suas sociedades. E o Dr. Schaeffer acolhia a todos e conversava e expunha o pensamento bíblico sobre as suas questões. Eu não sabia, fiquei sabendo recentemente, essa comunidade L'Abri existe até hoje, né? Existe alguém aqui que frequenta a comunidade L'Abri? Não? Não, eu fiquei sabendo porque um grupo se reuniu lá na minha casa recentemente e eu tive contato. Até hoje existe essa comunidade que se propõe a receber pessoas, conversar abertamente
sobre as suas questões, sobre os seus dilemas e, à luz das Escrituras, dar uma resposta adequada para isso. Eu quero trazer para vocês um pouco do pensamento do Dr. Schaeffer, fazendo uma sinopse de alguns dos livros, bem rapidamente, mostrando o que ele pensava sobre a sociedade, sobre as Escrituras. Um dos livros dele, o primeiro livro, O Deus que Intervém, ele escreveu baseado nas suas conferências no Wheaton College em 65. Nesse livro, ele expõe o vazio do pensamento atual e o vazio da moderna teologia. Além disso, ele traz uma esperança nesse livro de que o homem pode encontrar sua verdadeira personalidade, o propósito de vida, se voltar para as Escrituras e a palavra de Deus revelada. Ele chega a afirmar que o homem só pode ser completo em Cristo. O homem só pode ser homem em Cristo. Então, ele traz essa esperança. Você quer encontrar o seu propósito de vida, você quer saber quem você é, você vai encontrar isso em Cristo e nas Escrituras. Nesse livro ainda, ele apresenta uma defesa da fé. E ele se centra em algo fundamental, que é Deus intervém na história. Deus, de fato, intervém na história. Onde ele diz, ele não é um Deus distante ou apenas uma ideia, uma filosofia, uma lenda, mas é um Deus pessoal, que fala, que age, se revela no tempo e no espaço. Uma afirmação contundente, né? Da onde ele obtém isso? Das Escrituras. Tá? Ele vem argumentar contra o pensamento atual, né? Daquela época, o pensamento moderno, contra as teologias liberais que negam a intervenção de Deus no mundo, negam a intervenção sobrenatural. Aquela ideia de que Deus fez tudo, deu corda e deixa funcionar e está não sei aonde, tirou férias. Não, ele é um Deus que intervém no mundo. Tá? E ele mostra a importância de entender que os fatos relatados nas Escrituras são fatos reais. Deus criou o mundo. Deus fez o homem à sua imagem. Cristo se encarnou. Cristo morreu e ressuscitou. São fatos que ocorreram na história, de verdade. Isso tem que ter implicações para a nossa vida. E ele trata também da autoridade das Escrituras e da confiabilidade da revelação e do sentido de verdade absoluta. Não sei, acho que eu já mencionei, ele chamava de verdade verdadeira. Não é a verdade relativa dos dias atuais, aonde você tem que construir a sua personalidade, não é assim? Hoje, você constrói quem você é. Não é assim. Não é assim mesmo. Tá? Então, ele afirma que a fé cristã não é apenas espiritualmente verdadeira, mas é logicamente, historicamente coerente. Em outro livro, A Morte da Razão, ele traz um panorama da arte, da filosofia, como refletindo um dualismo do pensamento ocidental, e ele vem desde o Renascimento nessa análise. Isso se expressa num desespero que o homem tem diante do racional, da fuga para o mundo irracional, para o misticismo, buscando alguma esperança. Isso a gente enxerga hoje na literatura, na arte, nos filmes, nas novelas, nas exposições. A gente vê e a gente se choca, às vezes, de ver algumas exposições que causam alvoroço, alguns filmes que causam alvoroço, e fala, meu Deus, será que o fim está chegando? É um reflexo
da sociedade fugindo de Deus. Então, neste livro, ele denuncia como a cultura ocidental vem abandonando a razão verdadeira quando se afasta de uma cosmovisão cristã. Isso resulta o quê? Numa sociedade que mergulha no relativismo. Não existe verdade absoluta. Isso leva ao desespero de muitos. Ele argumenta nesse livro que somente o cristianismo bíblico tem uma base consistente para a verdade, para a moralidade, para a dignidade humana, para o significado da vida. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Hoje, no relativismo moderno, o que é a verdade? O que é a moralidade? O que é a dignidade? Por que nós existimos? Não tem resposta. Não tem. Em outro livro, O Deus que se Revela, ele aprofunda aquela ideia, no livro anterior, de que Deus não apenas existe, se manifesta, mas que ele se comunica de forma clara e inteligível com o ser humano. É uma continuação do livro anterior dele. Ele parte de uma pergunta crucial. Como o homem pode encontrar respostas significativas sobre a existência, o valor e o propósito da vida se Deus não tiver falado? Como? Só na palavra de Deus nós podemos encontrar essa resposta. Ele mostra que sem uma revelação objetiva de Deus, o ser humano está condenado a um absurdo, preso a incoerências, preso a um racionalismo ateísta, preso a um existencialismo, ou mesmo caindo no panteísmo. Sem a âncora da palavra de Deus revelada, nós não temos rumo. O Deus das Escrituras é aquele que existe e não está em silêncio. Ele fala com autoridade e clareza, especialmente por meio das Escrituras e especialmente através da pessoa de Cristo, que é a revelação máxima de Deus. Veja, são afirmações que para a gente, espero que a gente concorde com ele nisso tudo, né? Espero que isso seja nosso entendimento das Escrituras, mas para o mundo atual, não é. Não é. Tá? Então, só a cosmovisão cristã oferece uma explicação coerente para a realidade, para a razão humana, para a dignidade e significado da vida e da história. Outro livro que eu quero ressaltar, e esse é o último, acho que dá um pensamento interessante, no livro Como Viveremos. O que ele trata neste livro? É um clássico da apologética cristã, né? Uma defesa contundente da fé cristã. O que ele faz? Ele apresenta uma análise profunda da história do pensamento ocidental e ele faz a pergunta, dentro desse mundo, como é que eu consigo viver? Como eu posso viver nesse mundo? O que a gente vê? O colapso dos valores absolutos. Acho que os mais velhos olham para trás e leem, puxa vida, havia mais solidez no passado. Hoje parece que os valores estão colapsando. A verdade está sendo corroída, a ponto de se dizer, não existe mais verdade, você faz a sua verdade. Gente, isso é um absurdo. Né? E ele faz a pergunta, como é que eu posso viver num mundo como esse? Sem valores absolutos. Se eu não tenho valores absolutos, o que é a vida? Eu posso matar um bebê? Não tem problema nenhum. Não é? Então, nesse livro, ele traça um panorama da história da civilização ocidental, desde lá do Império Romano até a atualidade,
E ele mostra como o afastamento progressivo da verdade cristã leva ao declínio da sociedade, ao declínio da liberdade, ao declínio da dignidade humana e ao declínio da moralidade. Hoje a gente vê pessoas se expondo de uma forma indigna. Há uma decadência da dignidade humana e da moralidade também. Então, neste livro, ele demonstra como que a sociedade rejeita, ao longo do tempo, a verdade de Deus. E ela, portanto, inevitavelmente, rejeitando a palavra de Deus, a verdade, vai abraçar o relativismo, que abre caminhos para a destruição da sociedade. Então, ele argumenta que só a cosmovisão cristã bíblica oferece uma base consistente para a verdade, a liberdade e a dignidade humana. Somente a visão cristã bíblica. Ele reconhece Deus como fonte absoluta de moral, justiça, de razão, e alerta que sem isso, sem este fundamento básico, a gente cai num autoritarismo cultural, político, e a gente fica numa insegurança muito grande. Bom, acho que esses livros dão para a gente uma ideia do pensamento deste homem. Né? O quanto ele, para mim, impressiona o alcance daquilo que ele entendeu, estudou, revelou e escreveu. Depois desse período, em 77, uns anos depois, então, ele profere uma série de seminários, ele e a esposa, nos Estados Unidos, e nesse período ele ajuda a fundar o Concílio Internacional sobre a Inerrância Bíblica. E a conclusão desse concílio foi que a doutrina da inerrância é a posição cristã histórica, afirmando que as Escrituras são a palavra de Deus, sem erro em todas as áreas que menciona. Veja, acho que nós já tivemos aqui cursos na igreja sobre inerrância bíblica. O Vladimir já deu esse curso. Quem mais falou sobre inerrância bíblica? Eu não me recordo. Eu lembro do Vladimir falando sobre isso. Mais alguém? Sim. Mas, se você quer estudar um pouco mais sobre a inerrância bíblica, tem cursos na igreja que tratam desse assunto, né? O que significa a inerrância bíblica nos seus escritos originais. Né? Bom, e uma frase do Dr. Schaeffer a respeito, ele diz assim, abre aspas, é preciso que a Bíblia seja considerada a palavra de Deus em tudo o que ela ensina, tanto em questões de salvação, quanto de história e ciência e moralidade. E se for fraca em qualquer uma dessas áreas, o que infelizmente se aplica a muitos dos que se chamam evangélicos, estaremos destruindo o poder da palavra de Deus e colocando-nos a nós mesmos nas mãos do inimigo. Nós temos que ter a certeza de que a palavra de Deus é a verdade vinda do Senhor. Bom, pouco depois, em 78, Francis Schaeffer foi diagnosticado com um câncer. E a partir daí, mais à frente, já no final da sua vida, Schaeffer ele viaja já em condições críticas de saúde e volta para os Estados Unidos para um tratamento. E, mesmo num estado crítico de saúde, ele faz uma última excursão para universidades cristãs norte-americanas e vem a falecer em maio de 84, em 15 de maio de 84, em sua casa. E, póstumamente, é publicado o livro Manifesto Cristão, onde ele busca apontar direções para uma postura política equilibrada e centrada na palavra de Deus. Veja, eu acho que há muitas coisas
relevantes, importantes para os dias de hoje, né? Nos livros de Schaeffer, que é um questionamento nosso hoje. Como é que eu me porto politicamente dentro de tanta polaridade na sociedade? Bom, eu queria caminhar para o fim dessa exposição, porque nós temos um breve histórico da vida do Schaeffer. Nós vimos uma sinopse do pensamento dele em alguns dos seus principais livros, há muito mais nisso, mas eu queria ver com vocês o que nós podemos aprender com essa história de vida. O que dá para a gente aprender? Bom, eu faço aqui algumas reflexões, obviamente a gente pode aprender muito mais do que isso, né? Mas eu queria refletir com vocês. Primeira coisa que a gente pode aprender com a história e o ensino de vida dele: a importância de uma cosmovisão cristã integral. O cristão deve pensar biblicamente sobre tudo na vida. Não existe uma área da nossa vida que a gente não deva ter uma cosmovisão cristã. Por isso ela tem que ser integral. Deus tem que influenciar em tudo na minha vida. Não existe uma dicotomia entre o domingo e o resto da semana. Não existe uma dicotomia entre a igreja e a minha casa. Não existe uma dicotomia entre a minha coinonia e o meu trabalho. Tá? Nós temos que ter uma cosmovisão integral cristã. Outro ponto importante que a gente pode aprender ou relembrar, né, é a razão e a fé não são inimigas. O que se propagou por muito tempo, né, como a fé ser uma oposição à razão, ou vice-versa, né, sendo inimigas. E ele vem a dizer que a fé cristã sólida inclui razão, lógica, história e verdade. Não é um salto no escuro. Eu aprendi isso quando era recém-convertido. Não é verdade. A fé não é um salto no escuro. A fé inclui razão, lógica, pensamento, verdade, história. E nós temos que estar cientes e fundamentados nisso. Outro ponto importante, que a crise da cultura, a crise cultural, é uma crise espiritual. Não há renovação cultural duradoura sem um arrependimento e retorno à verdade. Gente, não adianta vir um governo e proibir certas práticas. Não adianta vir um governo e vetar certas apresentações. Não apoiar certos movimentos. Isso não adianta. Não há mudança cultural duradoura se não for baseada na palavra de Deus. A crise de cultura é uma crise espiritual. E só se resolve com o arrependimento e a conversão. Então não se engane. A autoridade da Escritura é central. A fidelidade às Escrituras é o alicerce da igreja e é o alicerce da vida cristã autêntica. Vejam, vocês olhando isso, certamente vocês conseguem, e aí se tiver tempo a gente faz isso, encontrar textos das Escrituras que corroboram essa ideia, corroboram essas frases que estão aqui. E você, assim como eu, deve estar pensando um monte de textos, né? Um monte de textos que, puxa vida, é isso. Tá? E acho que é uma prática muito interessante a gente buscar nas Escrituras aonde essas ideias de Schaeffer encontram respaldo nas Escrituras, ou qual a origem nas Escrituras dessas ideias que ele escreveu e resumiu. Mais ainda, nós podemos aprender com ele que Deus intervém na história. Acho que isso espero que nós saibamos, né? Sem sombra de dúvidas. Mas nós podemos confiar num Deus real, que está presente,
vivo e ativo. Deus atua na história. Se Deus atua na história, Ele atua na sua vida, Ele atua na minha vida, Ele atua na nossa igreja. Deus não é um Deus ausente, é um Deus presente e atuante. Deus está vivo e ativo. Outra coisa que ele escreveu é sobre a dignidade humana. Ela vem de Deus. Olha para a sociedade, ao longo do tempo e na história, até os dias de hoje, o que nós vemos? Opressão. Opressão. A dignidade humana jamais vai ser dada pelo próprio homem. Ela vem de Deus. Então, defender a vida, defender a liberdade, defender a justiça, começa em reconhecer o valor que Deus dá ao ser humano. Isso é importante para a gente. Como eu trato as pessoas. Como eu trato quem está ao meu redor. Como eu trato os meus irmãos. Como eu trato os subordinados. Há uma dignidade dada por Deus, não por mim, não pela sociedade. Depois, o amor e a verdade devem andar juntos. A ortodoxia doutrinária deve ser acompanhada de um espírito humilde e amoroso. Schaeffer, ele foi um crítico de alguns teólogos ortodoxos que não queriam ouvir e que menosprezavam quem pensava diferente. Eu sou o dono da verdade e não quero ouvir o que você está falando. E ele vem dizer, não é assim. Eu preciso ouvir. Eu preciso tratar as pessoas com amor para entender o que elas pensam, entender a origem, de onde vem aquela forma de pensar, qual a influência da sociedade moderna, qual a influência do relativismo na vida dessas pessoas para, à luz das Escrituras, então, oferecer uma resposta adequada para a vida delas. Então, a ortodoxia tem que vir acompanhada de um espírito humilde e amoroso. E, por fim, chama a atenção que o chamado à ação, chamado ao engajamento cultural, o cristão tem que ser sal e luz do mundo, não é assim? Nós não somos sal e luz deste mundo? Então, nós temos que viver com graça e verdade no meio de uma geração corrompida. Nós não podemos viver numa bolha. Às vezes o mundo está tão feio, está tão horrível, que eu quero me afastar disso. Né? E acho que vocês também devem pensar assim, gente, está ruim demais, deixa eu cair fora, deixa eu me isolar na minha comunidade, na minha igreja, na minha família, no meu grupo pequeno, e o mundo que siga o seu rumo. Gente, não. Como que nós vamos ser luzeiros do mundo, trancados dentro de um quarto, trancados numa bolha? Então, ele chama a ação e ao engajamento. Né? Por mais que seja difícil, nós temos que conviver e lembrar de ser luz. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu me sinto intimidado. Eu me sinto intimidado de ver tanta bobagem e tanta certeza na bobagem. Meu Deus. Né? Não, a gente tem que ter a coragem e a disposição de falar a verdade de Deus para as pessoas, como sal e luz deste mundo. Vamos orar. Depois, se alguém quiser conversar um pouco, eu fico aqui à frente um pouco mais. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque podemos desfrutar de servos teus, de filhos teus que tiveram a capacidade dada pelo Senhor de entender, de sumarizar, de organizar ideias baseadas pela ação do teu Espírito, Senhor. Eu peço que o Senhor nos ajude a entender, que o Senhor renove a nossa vida, renove o nosso compromisso com a verdade, com as Escrituras, com a tua palavra,
com o teu Filho, Pai. Seja conosco, esteja nos abençoando. Assim oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.